Olá, receba as boas-vindas ao podcast Meu Melhor Corpo. E hoje o tema é equilíbrio hormonal. Eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Agradeço o convite, né? Eu sou médico, eu faço especialidade em clínica médica, mas eu tenho foco em modulação hormonal, né? Você já sabe. Que é um tema Né? muito interessante. Sim, é um tema hoje que está em voga e ainda é muito desconhecido pela população, pelas pessoas, pelas mulheres principalmente. Pois é, e a gente estava comentando, inclusive antes, que essa questão desse cuidado na parte hormonal não afeta só as mulheres mais velhas, mas aquele cuidado de prevenção, né, doutor? De antecipar, que é no climatério, aquele período que antecede ali a menopausa realmente. O mundo moderno, ele modificou muita coisa, né? No mundo moderno, as mulheres mais jovens, a infertilidade hoje está em alta, né? Muitas mulheres inférteis, isso é desequilíbrio hormonal. Né? Endometriose é um desequilíbrio hormonal brabo, né? As mulheres acontece sofrem muito, né? muito, acontece demais. Com menina nova aí de 20, 25, enfim. Sim, as mulheres estão... Né, a gente tem uma população hoje que a gente pode falar que elas estão com síndrome inflamatória metabólica, né? Então essa parte inflamatória, e aí somado a isso, essa desregulação hormonal, aí vem o estilo de vida, né, sedentário, má alimentação, enfim, é uma somatória de tudo que acaba fazendo com que a mulher morra mais cedo, né? São três pilares aí, né, que elas estão deixando as mulheres doentes, né? Sedentarismo, né, que a população está sedentária, né, tem controle, tem tudo para qualquer coisa, né? Cada vez o telefone fica mais autônomo, né? Pois Dá é. autonomia para a gente fazer as coisas sem se movimentar, né? A gente tem a alimentação, que é uma coisa extremamente grave, a gente pode até comentar sobre isso, né? A alimentação acho que é até a principal responsável, os produtos alimentícios são os principais responsáveis. Que acaba com gerando essa inflamação crônica, né? O envenenamento, né? Hoje a gente tem envenenamento, literalmente. E isso é muito importante. Aquela pessoa que não toma esse cuidado, e somado a isso, de repente tem uma vida estressante, sedentária, tal, aquela... Então, assim, a parte hormonal vai junto com a alimentação ali, tudo para baixo. Né? A internet deixa as pessoas muito confusas, né, na alimentação, deixa as pessoas malucas, né? Pois diz que pode comer carne, outro diz que não pode comer carne, um pode comer ovo, margarina, manteiga, vira uma confusão. A gente consegue esclarecer. Posso esclarecer para você isso aí. O que acontece, né, para você que está prestando atenção na gente. Os produtos alimentícios vai ser bem simples de explicar. Vamos você comer uma cenoura, por exemplo. A cenoura vem, derrete no estômago, né? Começa a digestão ali na saliva, mas aí cai no estômago, derrete, aí você tem aqui um pedacinho da cenoura. Prestando atenção, um pedacinho da cenoura. Né? O que é a digestão? A gente pode explicar de forma muito fácil o que é digestão. Digestão é uma chave de fenda, né? Que são as enzimas que a gente tem, é uma chave de fenda, ela vem naquela parte e desfaz, desconecta, desmancha, né? Então aquele pedacinho da cenoura. E vai liberar as vitaminas, vai liberar o carbono, que a gente usa muito, vai liberar a estrutura alimentar, né? Os nutrientes. Né? E aí o que acontece? Né? Liberou, mas a gente não é cenoura. Você não é cenoura, eu não sou cenoura, né? Você que está assistindo também não é cenoura. Então o que vai acontecer? Você é um ser humano. Então você vai pegar e vai montar novamente aquilo. Só que você não vai montar igual a cenoura aqui. Então como se fosse uma figa, vamos colocar assim. Você montou agora estrutura para a tua célula. Né? E isso é importante, está aqui funcionando assim. Nós vamos morrer, então imagina a pele, que é de 20 em 20 dias, morre toda a pele. Né? Se a gente não nascesse célula de pele em 20 dias, você ficava pelado. Né? Sem nada. Né? Só vai aparecer musculatura e o resto. Então acontece. Então aqui está a célula da pele. Aí um fungo vai se alimentar. Aí a chave de fenda não é mais a mesma. Chave de fenda outra. Faz a digestão, porque o sistema digestório é diferente. Faz a digestão, solta tudo de novo. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente aproveita quase tudo, né? Isso é a natureza. Então, o que acontece? Então, vamos esclarecer para você agora. Um produto alimentício é um problema. Por que ele é um problema? Porque o produto alimentício, vamos colocar assim, o pessoal da indústria vai querer me matar aqui, né? Nesse podcast, vai pegar no seu pé. O que acontece? Vamos tomar suco de uva orgânico integral. Ele pode até ser integral, mas se eu pegar
5 laranjas no mesmo pé, e eu, em cada copo, espremer uma laranja, vai ter o mesmo sabor? Já muda. A mesma cor? O mesmo cheiro? Vai estar madura igual? Né? Pois Não é. vai. São gostos, né, diferentes. Mas aí o que acontece? Você homogeneizar. Para homogeneizar, você tem assim, deixar com a mesma cor, deixar com o mesmo sabor. Você vai ter que colocar aditivos. Né? E o nosso país aqui, a fiscalização e assim, a preocupação aqui é pequena. Né? Aqui é quando a gente vê. Depois a gente pode falar de outras coisas mais tóxicas que isso. Aí acontece, esse aditivo, você não tem a chave. E tudo que a gente não tem a chave, a gente inflama. Porque tem que jogar fora. Aí seu fígado... aí que tá. E entra, né? Que é pior, entra no seu sangue. Então acontece, vai bater lá no fígado. Né? Todo o sangue da digestão no fígado. Você é nutricionista, já está, né, careca de saber, né? E aí acontece, o fígado não tem sistema metabólico para aquilo também. Aí a imunidade sua vai ascender. Então tá aí as doenças inflamatórias. Né? Aí Rinite, começa. Sinusite, cansaço, né? Ah, tô cansado, não consigo. Lógico que tá cansado, tá inflamado. Rapaz, isso é muito sério e realmente é isso. Até tem caso até de um cara bem famoso que ele fez uma dieta, só rapidamente aqui, sofria dessas inflamações aí de rinite, nariz e tal. Aí fez uma dieta só, é claro, ele foi ao extremo. Só comia, tirou pão, tirou tudo quanto é alimento industrializado, só frango e ali legumes. Tudo in natura, aquela coisa bem limpa. Sarou de tudo. Sarou de tudo. Isso tem essa capacidade. Então quer dizer, isso que você falou, você explicou de uma forma bem fácil de entender. O gatilho desse monte de doença que a gente vê realmente é a inflamação. E parte ali da qualidade do que você coloca na boca, né? Sim, a indústria é malandra. Então o que acontece? Você ficou diabético, né? Estou diabético. Ah, mas você pode tomar refrigerante zero que não tem problema. Como é que pode tomar? Ninguém pode tomar refrigerante. Ninguém. Exatamente. Porque é um troço que você joga num ralo, joga na privada, desentope. Você entendeu? Imagina aquilo quando bate no seu tecido. Você está engolindo e passando pelo esôfago, aí o estômago tem que estar extremamente ácido. O pessoal que come um churrasquinho aí, vou falar uma coisa para você que acontece com churrasquinho. Né? Tô até no seu papel de nutricionista, né? Churrasquinho. O cara come um churrasquinho, toma uma Coca-Cola e fala assim, ai, aliviou. O que houve? A carne não deu tempo de fazer digestão, a Coca-Cola, o refrigerante ou a cerveja mesmo também, é gás, né, gasoso, entra e abre as válvulas, escapa do seu estômago. E aí, escapando do seu estômago, é a carne sem digestão no intestino. Então vai cair e vai fazer o quê? A flora precisa dar conta daquilo, não pode cair aquilo. Enche, ela produz putrescina, por exemplo. Aí dá aquele hálito. O pessoal acha que não escovou os dentes. Não é que não escovou os dentes. Não fez a digestão. É putrescina o nome. Né? Não vou nem falar dos outros. Cadaverina, putrescina, essas coisas. E aí foi aquele bafo. Né? Aquele bafo. Né? E aí isto inflama o corpo. Sistema inflamatório. Aí a gente vai falar do desequilíbrio hormonal. Né? E de uma alimentação que seja mais decente. Né? Mas o que acontece? Os hormônios da inflamação elevam-se, né? E deixando outros hormônios, porque a gente tem sempre hormônio que freia e que acelera. Sempre tá assim, né? Acelerou, busca o equilíbrio. Isso, freia, né? Freou demais, acelera de novo. A gente fica mantendo nisso. Você acelera a inflamação, os anti-inflamatórios, não dá né? Eles sobem, até uma hora que acaba a matéria-prima e fica tão doente. E aí toda aquela bicharada faz gripe, faz sinusite, né? E vem vindo coisa, né? E desequilíbrio hormônio. Aí vem endometriose, né? Um hormônio, por exemplo, estrogênio, que a mulher precisa ser metabolizado, né? E aí o que acontece? O corpo está inflamado, está tudo ocupado, tudo com problema, ele desviou para a inflamação, começa a sobrar estrogênio. Sobra estrogênio, o útero que era para ficar assim, fica desse tamanho. E aí começa a sangrar. Aí não para de sangrar. Aí é um tumor, né? Pois é. Cria tanta célula que escapa, igual o câncer, né? Escapa, vai lá e gruda no intestino. Vai lá e gruda no útero, vai lá. Aí, e se não frear isso, você já sabe onde vai parar. Tem que mudar o estilo de vida. Tem que mudar. Doutor, e partindo dessa
desse estilo de vida ruim, de uma má alimentação e tudo mais. Você pode citar, de repente, alguns hormônios desses, dos ruins e dos bons ali, que de repente, na tua prática clínica, você acaba intervindo ali para corrigir algum hormônio? Todos os hormônios são ótimos, né? A gente tem que fazer a modulação intestinal, é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Ou seja, corrigir a alimentação, essa é a primeira coisa. Né? E aí a gente pode corrigir os déficits. A gente, geralmente, quem está com problema de desequilíbrio hormonal, vamos voltar lá em endometriose. Você tem o estrogênio e você tem o antiestrogênio, que é a progesterona. E geralmente a progesterona fica lá embaixo, porque olha, é incrível isso, porque nosso corpo, né? Ele é incrível. A progesterona, porque ela acaba caindo? O anti-inflamatório mais potente é o cortisol. É, o hormônio do estresse. Cortisol, do estresse, da adrenalina, da força, né, também. Né? Para malhar tem que ter cortisol. Sem cortisol não malha, né? Não levanta nem uma pena, né? Então. Acontece. Cortisol, mas ele também é um anti-inflamatório. Aumenta o cortisol. Aí quando acaba a matéria-prima da adrenal lá, ele vai começar a buscar, vai tirar de quem? Da progesterona. Aí a progesterona cai para a matéria-prima da origem ao cortisol. Então, aí cai a progesterona. Então, a gente dá progesterona, lógico, né? Eu estou falando assim de uma forma simplória. Sim. Né? Tem outras coisas que a gente faz, mas tem que raciocinar na fisiologia. E aí a progesterona acaba sendo desviada para regular isso, para arrumar isso. A progesterona, em vez de ser produzida, produz o cortisol, porque o sistema metabólico é o mesmo, é da mesma... Aí o corpo vai decidir, né? Se a balança está pendendo para inflamação, ele tem que produzir o cortisol, ele fala, tchau, progesterona. Fica aí, não vou te produzir agora. Pois é. Vou mudar a produção. Esse é um exemplo. E aí, para contornar, você acaba intervindo ali com... Mas o primeiro passo é ali a parte do conjunto. intestino. É o conjunto. Uma coisa que você sabe, atividade física, extremamente importante. Ajuda demais. Atividade física, a minha visão da atividade física, eu posso passar para você o quão é importante. Uma água parada num balde. O que vai acontecer parada? Ela vai ficar suja. Deixa lá um balde parado com a água. O que a atividade física faz? Circula, dá fluxo. Sangue parado começa a fluir. Entrega mais comida para as células. Oxigena mais. E também arranca a sujeira. Então o rim vai funcionar melhor, o fígado vai funcionar. Precisa de movimento. Né? Esse é o conceito de atividade física. Então, é algo que não tem como ficar sem. Não é só a estética, não é só ficar musculosa, mas a saúde. Não é estético. É vida. Pois é. Não é estético. Quem tem saúde, tem beleza. Isso aí é uma coisa que... Né? Vem junto, né? Não tem como. É uma consequência. Se eu tenho muita saúde, eu tenho um ótimo humor, eu tenho um ótimo foco, eu tenho um ótimo tudo. Né? E essa parte que a gente comentou do intestino interfere até na concentração na pessoa. Se você está com o corpo inflamado, a tua parte intestinal sem cuidado nenhum, comendo desse jeito, né, tudo errado, você não consegue nem se concentrar a tua qualidade de vida num todo vai... as células ficam inflamadas, principalmente o intestino. Altera a flora do intestino, que é bem, bem falado, né? Modifica a flora e você vai começar a ter bicho produzindo coisa que não deveria produzir no seu corpo. E está tudo entrando no seu sangue. E aí tem a bactéria ruim, você acaba comendo ali coisas que nutrem ela, né? Na verdade. Tipo... Sim, você está matando a tua defesa. Fica só ruim. É só pensar que nós temos 4 vezes mais bactérias do que célula. Né? Olha aí. Então, o que acontece? Imagina. Né? Ela está trabalhando com a gente. A vitamina B12, por exemplo, que é bem conhecida. Né? Se tem B12 baixa, geralmente o intestino está inflamado. Né? Porque a flora produz a B12. A gente produz o fator intrínseco, que é uma para pescar, porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue pegar a B12. Doutor, aí tem que ter a B9 também, o ácido fólico, né? Fólico para ele também atuar junto ali para absorção. É o complexo B. Né? O que eu estou querendo dizer é na B12, porque a gente não consegue fazer a digestão e tirar a B12. Precisa da flora. As bactérias vão fornecer a B12 para a gente. Né? Então, se você tem uma flora intestinal ruim... Não consegue... Por má alimentação, cheio de produto alimentício que chega lá... E por aí vai, né? E por aí desanda. E
Você acha que a partir de que idade é interessante uma mulher procurar precaver ali a questão hormonal? Se ela tem endometriose, por exemplo, é desde que ela tenha. Aí, Tem gente com 15, começou a menstruar e já menstruou tudo errado, né? aí Né? já tem que cuidar É, desde tem cedo. a opção de usar anticoncepcional, mas eu não sou dessa opção. Sim. Né? Essa opção mais, como eu falei, mais completinha nesse sentido. É. Né? Agora, é muito importante, né, quando você fala isso aí, né, que hoje tem uns estudos novos mostrando mulher que a gente não começa agora a dar estrogênio só na menopausa, só quando tem fogacho. A gente tem que começar a ver antes. Por que isso? Tem trabalho mostrando, né, são vários trabalhos, inúmeros trabalhos mostrando que a mulher que faz a modulação hormonal, que ela vê antes os hormônios, né? Estou falando de clínica médica, tá? Eu trato outras coisas, mas eu foco muito isso. Então, o que acontece? Se ela começa a repor estrogênio na perimenopausa tardia, que a gente chama, que é por volta dos 45, geralmente, a média é essa, né? Mas tem mulher que tem menopausa antes. A menopausa é definido como não menstruou durante um ano. Isso Aí é menopausa, é diagnosticado. né? Mas antes disso, você começa a dar estrogênio, parece que assim, resultados em demência, resultado em doenças cerebrais, cerebrovasculares, que têm origem nos vasos sanguíneos, que é o infarto, né? AVC, micro AVCs, né? Que a gente fala. Aí Modifica. Aquilo que você comentou do fogacho, que a vasodilatação e vasoconstrição. O fogacho é o desequilíbrio, né? A mulher está perdendo o estrogênio, né? O hormônio estrogênio, e o estrogênio ele é um hormônio que contrai e dilata, né? Contrai e dilata, contrai e dilata as vasos sanguíneos, as artérias. Então, o que acontece? Então, quando dilata, calorão. Quando contrai, dá frio, né? Esse desequilíbrio é no corpo inteiro, é lá no seu fígado, no seu rim, no seu coração e inclusive na cabeça, no cérebro. Então, parece nesses estudos, aí ainda parece, tá? Não é nada ainda corroborado, mas tem uma sugestão muito forte de relação com demência. Daí vem aquela parte da memória que fica ruim, essas coisas assim, né? E aí pode ser que esteja associado a isso. Sim, né? Mas a chance, né, desse desequilíbrio criar um AVC, um acidente vascular cerebral ou uma demência, que são microinfartos em determinadas regiões, é grande. Aumenta. Sim. Aumenta. Então é interessante se propor hoje começar a corrigir antes da menopausa, por exemplo. Que seria talvez ali a partir dos 30, 35. Pouco depois, 40 na média, 40, né? Mas assim, né? a gente não sabe, porque os estudos são feitos nos Estados Unidos. Aqui o povo é outro, né? Muda, né, um pouco. Muda. Né? Pode mudar. Entendeu? Então, assim, começou a ter problema, sentiu que tem problema na memória, tá cheio de mulher assim hoje em dia, né? Tem bastante. Tem bastante. Homem também, né? O que acontece? É bom dar uma olhada nos exames, mas tem que ser uma olhada com marcadores inflamatórios, tem que ser mais completo, não é só olhar o hormônio, né? Tem que olhar outras coisas. Que pode estar tudo associado ali. Estão associados. Tudo junto. E tem pessoas que quando a mulher está nessa fase, inclusive modula a testosterona, mas eu acho que não é bacana, né, doutor? Você chegou a comentar... A testosterona vai variar, assim. Geralmente, na mulher que tiver com equilíbrio, muito pouco inflamado, né? Corpo pouco inflamado, a tendência da mulher, na menopausa, ela aumentar a testosterona. Ela perde o estrogênio, mas aumenta a testosterona. Ela fica androgênica, né? Naturalmente. É o processo. Aí você vê que muda o corpo. Então. Você percebe isso também? Sim. Que aí ela perde um pouco aquelas curvas de perna, bumbum. Pera para maçã. É uma pera. Virou uma maçã. Vira uma maçã. Igual o homem, né? O homem é uma maçã. O homem não é tão curvilíneo. Ele afina embaixo e engrossa para cima, né? Sim. Mas daí vem aquela questão da gordura visceral também. Sim, aí fica aquela pançona, né? Estufado. Aquilo é a visceral junto. Aí que vem o risco cardiovascular. Que você faz a nutrição, que é aquela medição, né? Na educação física, né? Vai e faz a volta do abdômen, né? Que é muito relacionado a infarto, a você que tem que diminuir. Rapaz,
Assim, é muito importante cuidar, mulher e homem também, que até eu percebo, quando eu faço realmente avaliação física, em alguns homens que não têm esse cuidado, que tem uma vida sedentária e a má alimentação aí junto à bebida alcoólica, chega num ponto que nem com o adipômetro eu não consigo nem pegar na gordura de tão estufado que tá. Sim, está muito largo, né? E aí você não consegue nem pegar a dobra, né? Você, ali a pele, não abraca, não... Você vê o ponto que chega se você não cuidar. E a gente sabe dos riscos. É esse risco que a mulher fica também. A mulher vai infartar igual o homem se ela tiver com esse corpo. Isso aí é uma coisa que é um dado, né? Esse é um A dado. partir dos 40, como você comentou, então ficou ali emparelhado o nível de infarto de homem e mulher. Aí a mulher alcança o homem nesse sentido, né? Porque é difícil você ver mulher infartar com 30, né? É muito difícil, bem difícil. Você vê mais homens, né? A partir dos 40, na hora que começou essa parte da menopausa e a testosterona subiu, aí começa a vir essa... levou muito a morte de homens e, né, mulheres um pouco menos, mas homem levou um monte, né, nessa idade. Não tinha infarto nessa idade, né? 40, 45, não tinha. Agora, parece que tá cada ano que passa... Tá aumentando. Né, na estatística aparece mais, né? Doutor, e o que pode estar relacionado com isso, de aumentar infarto em homem com essa idade, é isso que a gente comentou aqui agora, né? Da má alimentação, a parte hormonal, ou junta o estresse. Será que o estresse está maior atualmente? Você é um conjunto, né? Assim, corpo inflamado, tua mente estressa. Porque a gente está conversando aqui, é o quê? É uma reunião de células nossas que está produzindo tudo isso, né? Teoricamente é isso aí. Né? Então acontece, o corpo fica irritado. O corpo inflamado, ele tem que estar irritado. Não tem jeito, ele tem que se mexer, né? Tem que ficar irritado. Aquela inflamação... Ele tem que se movimentar. Aí a ansiedade... Né? Aí vem até sintoma emocional, então, né? Sim, humor. Por exemplo, depressão, quando a gente vê depressão, quando a gente tem apelido de medicina integrativa, mas é medicina, né? O que acontece? Quando a gente presta atenção no todo aí, o que acontece? A depressão é química. A depressão, ela não é somente psicológica, traumas, né? É química. A gente corrige quimicamente. E aí vem melhora. Como é que corrige quimicamente? Com nutrição. Aí a gente pode associar fitoquímicos, fitoterápicos, né? Isso. Podemos usar algumas plantas, algumas substâncias de planta que ajudam bastante. E o exercício. Exercício físico é bom para qualquer coisa, né? Chegar oxigênio em tudo. Pois é. Então, a pessoa que está com uma alimentação... O nível, eu acredito, aí você me corrige se eu estiver errado. Quando acontece câncer, por exemplo, assim, se a pessoa tem um estilo de vida saudável e não for um caso hereditário, um estilo de vida saudável com uma boa alimentação, ela está oxigenando bem as células. Então, acho que a chance é bem menor de... Isso é fácil de ver. Países que não têm doença crônico-degenerativa, muito pequenininho, que chamam zonas azuis, que a população caminha até os 90 anos de idade. Você pega um vô de 90 anos de idade, ele corre 20 quilômetros. Ele anda a cavalo. Ele corre 20 quilômetros. Para ele não é difícil. Porque ele caminha todo dia 5 quilômetros, 6 quilômetros. Ele busca a pé. Que é lá, Sardenha, Okinawa, no Japão. Nos Estados Unidos tem Loma Linda. Tem... Na Grécia acho que tem também. Tem vários lugares no país, são as zonas azuis, né? Que o pessoal vai lá estudar. Eles são tudo igual, né? O que vai estudar? Lá não tem indústria, lá não tem produto alimentício em grande quantidade, é muito pouquinho, né? E todo mundo vive a vida, mantém aquela vida da década de 60, década de 50. Só que com os confortos, eles usam bem o conforto, né? Por exemplo, não precisa carregar tanto peso mais, né? Tem delegacia, não mata um outro. Né? Década de 50, a gente já vai reclamar na década de 50, me bateu ali. Para quem quer reclamar? Para o delegado, tá? Né? Então mudou muito. Então, mas ainda tem parte daquele estilo antigo de caminhar. Come, né? Ele tempera a comida, né? Erva, é cenoura, é tomate, é carne, né? Carne de verdade. Comida de verdade. Não é linguiça lá né? Que o cara come lá, que vai fazer o churrasco. Não é nem linguiça aquilo. Linguiça é carne de porco. Né? É carne de porco puro.
linguiça, Pois carne é. de porco pura. Aí a pessoa É. come um negócio que nem sei que é aquilo que está ali, que foi Então, embutido ali naquele negócio. Moeu osso, orelha, de tá tudo que é bicho. tudo misturado. Tem farinha de trigo no negócio? Nunca vi linguiça com farinha de trigo, né? Pois é. Essa é a má alimentação, produto alimentício. Tem que tomar cuidado. Rapaz. E isso é que você não viu como é que faz salsicha, né? Se você pesquisar. A salsicha é ótima, mas não do jeito que é feito. Ah, O pão é ótimo, mas não do jeito que é feito hoje. O Ah, leite é ótimo, leite é um super alimento, mas não do jeito que é feito hoje. Tem que Então. fugir, não vou nem falar de onde tem que fugir, né? Começa É. com super, né? Termina com do, né? Entendeu? doutor, vamos falar aquilo que você comentou, que tem algumas coisas nos alimentos que você falou assim, que são mais tóxicas ainda. Vamos dar uma pincelada nessa parte? Dos produtos alimentícios, que tem A coisa ali... mais tóxico é facinho de falar. Facinho. Você tá entrando no supermercado e você lê uma placa assim, ó. Não jogue óleo vegetal na pia, no meio ambiente, porque você vai poluir o meio ambiente. Você acabou de comer e aí você não pode jogar o negócio na pia. Mas comer entendeu? pode. Porque entope a pia, entope Aí. tudo. Até a pia entope. Pois né? é. Então, Entendeu? aí, Por quê? Não tem sistema digestivo para esse tipo de óleo. que né? é o que você comentou. Não ali, tem né? sistema digestivo. Ninguém mastiga soja para retirar óleo. E a gente, né, uma coisa que na antropologia é muito interessante, né? A gente dá uma lida em antropologia e tal, porque estuda muito o ser humano, né? Estuda o comportamento e tudo. Na antropologia mostra, né? Tem uma propaganda contra a carne, por exemplo. O óleo da carne que é bom. Olha aí. É o óleo da carne. Ah, eu vou comer carne magra, porque vai... Não tem nada, não tem uma prova, não tem um estudo que fala sobre isso. Rapaz, Entendeu? Carne magra vai viver mais. e eu já fiz dieta, inclusive eu mesmo. Deixei para comer ali uma carne vermelha com um pouco mais de gordura antes de dormir. Que dá mais saciedade. E até para produzir a testosterona precisa da saturada, Tudo, da gordura saturada. tudo. Precisa gordura para formar o corpo. A gente só conseguiu chegar nesse ponto porque a gente tem sistema digestivo. Você tem um negócio chamado vesícula biliar. Então, se você tirou a vesícula biliar, vixe, entendeu? Mas o que acontece? Vesícula biliar. Para que é a vesícula biliar? Vesícula biliar é para absorver gordura. O fígado não tem tempo de jogar a bile para dissolver. É um detergente nosso. Quando você come. Então fica tudo armazenado aonde? Na bile. Pois é. A carne chega lá, a bile espreme aquela quantidade de bile que o fígado não vai ter tempo de produzir. E cai. E aí, para dar conta daquilo. Com má alimentação, para onde que vai a vesícula? Vira pedra, vira tudo que você imaginar, infecciona. É claro que daí, lógico, aí o segredo está na quantidade, claro, né? Não vai comer uma quantidade de carne absurda, gordurosa e passar da conta. Mas tem que ter. Eu também tenho essa opinião que... mas isso é ciência, isso não é opinião, não. Pois é, Entendeu? rapaz. Isso já é ciência, mas já é provado. Já é provado. Bom, que... antes da Bíblia, né? Não precisa dizer mais nada, Pois né? é. Ninguém morria, ninguém tinha essas doenças que a gente tem hoje. Né? Não. E o estilo de vida era de caminhar, de plantar, de ter o alimento ali, o alimento próprio ali. O que você vai no mercado orgânico, é tudo mais caro. Mas não é exatamente não esse tão mais não caro, tem. né? Tem alguns que Você já acaba fez sendo. conta já quando você vai no mercado? Entendeu? Você compra refrigerante, leite, tudo que é falando de industrial, tá, gente? Você comprar pão, biscoito, a conta cara é essa. Se você for na feira e comprar, não precisa ser orgânico, vai na feira. Você comprar alface. Bom, eu te dou R$10. O que você compra no supermercado de industrial? Né? E o que você compra coisa. de fruta? Entendeu? Pacote de chips ali. Você compra fruta. Um maço de alface dá para quantas pessoas? Pois é. Entendeu? Um maço de alface dá para um monte de gente. Né? 10 maçãs dá para quantas pessoas? Isso que eu coloquei caro, hein? 10 maçãs. E eu tô tentando seguir esse caminho. Até depois eu vou até comentar mais sobre isso. Na chácara do meu pai, que eu vou fazer. Eu vou primeiro trabalhar ali o solo, colocar algumas coisas, depois eu vou plantar algumas coisas que eu como. Batata, mandioca, assim, eu mesmo. Isso até é uma terapia. Sim. Mas
Você vai se surpreender, eu faço isso, tá? Você faz já? E você vai se surpreender com a velocidade que é. É? Entendeu? Uma mesa desse tamanho aqui, ó, alimenta umas 15 pessoas, 20 pessoas. Nasce muito rápido. Pois muito rápido. A cenoura brota, vai brotando cenoura, não para. Você não dá conta. Então, uma mesinha assim, você não dá conta. Tem que ficar doando o negócio, porque é muito. E a qualidade, né? Não é igual. Você pega, você sente no sabor. Mamão, por exemplo, tem lá já. Você pega aquele mamão e compara com o que você pega no mercado, o sabor é diferente. É doce. É doce. Isso. O europeu come cenoura como se fosse doce. Muda, rapaz, você vê a qualidade? Eu acho que assim, a base para a gente ter uma longevidade, o equilíbrio hormonal, né, o que é essa alimentação, os nutracêuticos, a suplementação, super importante. Isso é muito muito para importante. completar, né? Suplementar, né? Suplementar, por quê? A gente na década de 60 vivia até os 50 anos de Pois idade. Na década de 60, né? Logo aí atrás aí, né? Quando seu pai nasceu, vivia até 50 anos de idade. Pois é, né? rapaz. E aí o que acontece? Hoje a gente está indo até os 80. A gente pode ir até os 90, igual as zonas azuis, né? Que eles aproveitaram a água encanada, não passa frio, não morre de porrada um do outro, né? Tem uma organização social, né? Mas o que acontece? Agora, se você começar a viver sedentário e, além de sedentário, envenenando o corpo, aí você não vai longe. Desequilibra tudo e tudo vai para o água abaixo. Né? Pois é. Agora, se você quer melhorar, aí, nutracêuticos, tem uma idade... eu até quero falar uma coisa interessante, que é assim, quanto tempo nós temos? Que eu vou falar para você uma coisa muito legal. Para as pessoas... Tem tempo. Para as pessoas entenderem envelhecimento. Tá? O que é envelhecimento? Você já parou para pensar? O que é envelhecimento? Por que causa envelhecimento? É aquela questão de não se cuidar. Sim, ó. É por isso que tem que suplementar. Aí que tá. Aí eu vou te falar por que tem que suplementar e por que tem que modular. Entendeu? Por quê? Qual a importância dessa tecnologia, dessas coisas? Então é assim, você nasceu, né? Vai lá, primeiro ovo, e vai multiplicando. Aí deu origem aos órgãos, né? Aí fez o conjunto, nasceu, né? Está preparado, nasceu. A sua célula, vamos supor que as células do fígado, do neurônio e tal, quando elas são novas nesse período, acabou de nascer, entrou em contato com o meio ambiente, você tem lá a célula e tem, vamos resumir, 10 genes produzindo 10 produtos. Vamos colocar assim, que aí você vai entender fácil. Né? O que acontece? Todo momento a gente está multiplicando essas células, né? E está originando uma nova célula. Uma nova célula, como eu falei lá da pele. 20 dias você tem a pele inteira nova. Renova tudo. Tudo, inteira. Se parar de produzir pele hoje, daqui 20 dias eu tô sem músculo. Não, quer dizer, desculpa, estou com músculo aparecendo, tudo aparecendo. Está dessecado. Sem a pele. Né? Está dessecado, isso mesmo. Está dessecado. E aí o que acontece? Com o tempo, o que é o envelhecimento? Nós temos dentro do gene, um deles regula essa produção. É como se fosse um zíper. Tá? Vai abrindo o zíper, vai abrindo. Vamos supor, um zíper fechado, está lacrado. Aí vai abrindo e fica enroscado. E cada vez que esse zíper... Eu estou dando um exemplo, é um botão, né? Fosse o botão. Cada vez que esse botão vai abrindo, vai descendo, você produzia 10 coisas. Aí você produz 9. Aí você produz 8. Aí você produz 7. Então, hormônios. Né? Menopausa. O que é menopausa? Está programado o ovário começar a ter problema, né? E ele está secando, mas ele está programado para secar. Entendeu? Por quê? Está desligando os genes. Isso é a programação. Né? Teu músculo também. Tudo está assim. Então, tua pele. A pele é mais fácil de entender. As rugas. Né? As rugas. As rugas é a coisa mais clara. Cada vez produz menos colágeno. Vai diminuindo ali. Vai diminuindo. Então, o que acontece? Só que isso aí é no corpo todo, em todas as células. Seu neurônio, tudo é assim. É programado para parar de fazer e morrer. Ponto. Só que a gente descobriu que existem nutrientes com capacidade farmacêutica, que são os nutracêuticos. Os nutrientes com capacidade farmacêutica, capacidade de medicamento. E que
em determinadas doses ele tem efeito. E cada vez se estuda mais. Então, esses suplementos que a gente toma hoje é para otimizar o corpo. Serve também para tratar, mas serve para melhorar o quê? A longevidade. E isso, aí você entrou num detalhe que eu vou até aproveitar, claro, para fazer para mostrar exatamente o que você comentou. Esse suplemento, até comentei com você antes, é um mix de aminoácidos essenciais. E por muita coincidência, que você comentou justamente de aumentar a longevidade... Acabou coincidindo. Ó, Longevity Mix. Ou seja, mix da longevidade, que eu fiz questão de colocar algo que associe, porque aminoácidos essenciais, aí ajuda você a preservar a massa muscular, ali a massa óssea, e te traz mais longevidade. Tudo fica mais difícil porque você vai fazer digestão. Cada vez sua digestão também fica mais deficiente, óbvio, né? Entendeu? Aí você está dando um negócio pronto. Né? Pronto para absorver. É lógico, a boa não vai substituir uma boa alimentação. Isso aí não. Mas completa, né? Complementa. Complementa. Complemento. Ali na correria do dia a dia, você não consegue parar para se alimentar, de repente? As pessoas, né? Não vou dizer as pessoas, vou falar assim, os profissionais de saúde, por exemplo. Uma coisa que eu acho que é absurda. Você até me lembrou de uma coisa muito absurda. Para que existe anabolizante? Rapaz, na verdade é para suprir algo quando necessário. Sabe quando foi criado o anabolizante? Foi criado para câncer, sarcopenia. Olha só, olha aí que bacana. Entendeu? Né? Só que não é para malhação, para ser fisiculturista. Não. Né? Foi feito devia ter um fisiculturista nos Estados Unidos inteiro, né? Na Rússia inteira. Não tinha essa... Depois eu vou comentar um detalhe, mas que no ciclismo foi onde mais achou, mas isso antes, né? Sim. Mas... o ciclismo tem um monte de coisa, né? Aí o que acontece? Peptídeo é lá, né? Que a gente não tem. Aqui. E o que acontece? Mas é muito interessante porque ele é feito para a pessoa com deficiência. Agora me pergunta, quantas vezes eu vi um paciente de oncologia tratando câncer sarcopênico, aquele que não consegue levantar né? Então... Que ele deixar chegar nesse ponto a pessoa. Quantos eu vi usando anabolizante? Ninguém prescreve anabolizante para o sujeito. É óbvio que tem os riscos. Que bom que você comentou isso, porque isso é uma coisa que eu já pensava há muito tempo. Porque o cara tá definhando. A não ser, aí você me corrige, a não ser que tenha algum problema renal, alguma coisa que não pode colocar nada a mais ali, mas... Sim, mas não importa, o cara vai morrer. Você entendeu? Pois O risco-benefício é que fica... Vai valer a pena. Não estou dizendo de usar em um cara de 15 anos de idade. Então. 15 anos não tem nada a ver, né? Mas agora... Não, isso é indicação, tá? Isso tá na bula. Isso é indicação. É o que está na bula. E está na bula desde a década de 60, desde que foi inventado isso. Então, o que acontece? Pois a gente acaba cometendo algumas coisas que são interessantes, né? No nosso costume da modernidade. Foi inventado para isso, é para ajudar. E como é que não usa nisso? A mesma coisa é suplementar com aminoácido um vô sarcopênico, com câncer. Tem que dar, não tem jeito. Não é? Né? Com whey protein, que seja. Sim. Né? Tem que dar. Vai fazer ele não vai comer, o sistema está todo intoxicado, envenenado com quimioterapia, tem que dar para o cara. Para ele aguentar. Né? Tem que dar comida para o cara. Foi o que eu penso isso e realmente, ainda bem que você falou. Porque parece que é só malhação. Mas não é, rapaz. Malhação também, mas não é malhação só. Não? A indicação mesmo, real do negócio é essa. O cara tá ali, né? Não consegue levantar, perdeu, tá magrinho, tá só o osso. E por que não colocar ali? Aí, lógico, tem vários, né? Sim. Lógico que você não vai dar uma escolhe. Trembolona, daí não tem sentido, mas... Sim. Um hemogênio... Enfim, eu não vou falar nome aqui, né? Porque acho que não é interessante. Mas ajuda demais, rapaz. Ajuda. A oxigenar a célula. Levanta. Levanta o cara. Levanta o defunto. Levanta mesmo. Né? Levanta a pessoa que tá muito estragada, né? Coitado. Não levanta? Né? Devido à condição. Então, acontece. É a mesma coisa da modulação, né? Da testosterona. Cria-se um bafafá que dá câncer. Gente, isso é mentira, tá? Isso aí é aprovado, reprovado. Reprovado. Aprovado de novo.
óbvio, ele é carcinocinético, tá? Então, hormônio é uma confusão, hormônio. É muita confusão com hormônio. Testosterona está indicado até para quem tem câncer de próstata e está definhando e você laboratorialmente dosa e a testosterona dele está ilegível, né? Ou seja, o exame não conseguiu ler, não conseguiu detectar no sangue o mínimo para fazer reagência, né? Para reagir. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que já é certeira. Tem um estudo para mulher, porque antigamente até o ano passado, né? O que acontece? A gente tem uns estudos mais modernos dizendo sobre. Isso aí vai dar uma polêmica que os médicos vão querer, né? Os outros médicos não vão. Mas teve um estudo muito interessante que a gente chama de meta-análise, que é consenso, que é o melhor estudo que existe. Por que esse é o melhor estudo? Porque eu pego um estudo de 1000 lá na Austrália, de 1000 na Nova Zelândia, de 1000 na África, mais 1000. Eu pego esses estudos e eu analiso todos eles em conjunto, né, para chegar numa conclusão, num consenso. Né? Mulheres que fizeram reposição hormonal para mais de 10 anos, né? Porque a gente fala assim, tem o período de... Eu esqueço esses nomes técnicos que começam a inventar, sabe? Do tipo assim, o período que você pode dar, que vai ter benefício. Depois disso não tem benefício. Mudou também. Isso aí já mudou, né? Lógico, a gente não pode dar de qualquer jeito, de qualquer forma e sem analisar a pessoa. Isso é óbvio, tem que personalizar. Mas o que acontece? Analisou, acho que deu 10 milhões, se eu não me engano, tá? De pessoas. Porque foi um estudo, juntaram estudos de 2007, alguma coisa assim, 2006 até hoje, né? Foi acumulando esses estudos e vendo os resultados. Chegou à conclusão que reduz assim, a morte absurdamente, a mortalidade das mulheres que fizeram reposição hormonal. Olha aí. Lógico, com critérios, óbvio, tem questionário, tem riscos, óbvio que tem. Né? A gente está falando de medicina feito de verdade, né? Uma consulta que leva 1 hora, que tem que fazer questionário, tem que analisar o exame, tudo. Estou falando para chegar e dar para todo mundo o negócio. Isso. Né? Agora, o que a gente escuta muito falar é só a parte que pode acontecer ruim, mas existe um benefício muito grande. Né? E é o que você comentou ali agora das mulheres e dos homens, que para a questão da próstata, inclusive se a testosterona estiver muito baixa, aí que é perigoso. Né? Agora, ser obeso não tem problema. Pois é. Obeso é o que mais mata. A pior doença que existe não é estética, tá? Não estou falando de estética, não. Estou dizendo de morte. Você quer morrer, seja obeso. Né? Porque é a pior doença que engloba um monte de coisa. Aumenta a chance de infartar, de ter diabetes, ter não sei o quê, câncer. Aumenta um monte. Né? Então, tem que prestar atenção nisso. Doutor, e existe isso de que a pessoa que está obesa, até a parte, se ela toma algum hormônio, de repente, por ela estar acima do peso, com um percentual Sim, está cheio de risco. Trombosa, né? E aí o hormônio não age como deveria agir? Não consegue. Isso? Se estiver no estado inflamatório, o obeso é o cara mais inflamado do mundo. Né? O que acontece? Se estiver no estado inflamatório, o que vai acontecer? O hormônio não funciona direito. Não consegue ligar, porque o corpo não quer aquilo. Por isso que ele desligou. É um equilíbrio, é a natureza. Aí você pega... Né? Agora, estou dizendo do vô. Né? Estou falando do cara que tem a capacidade de produzir e o corpo mas não tá produzindo. Reduziu. Né? Então você tem que avaliar outros fatores aí que vem a personalização. Né? Senão confunde com o idoso. O idoso não. O idoso é assim, parou de produzir, como se fosse o diabético. Parou de produzir insulina. Tem que tomar insulina. Se tomar muita insulina, também morre. É simples isso. Demais insulina. Né? Se eu tomar água, eu também morro. Um copinho de água aqui é uma maravilha. Agora, eu pego uma mangueira e ligo a torneira. Aí eu morro também, né? É tudo um equilíbrio. Então, mas essa questão é muito importante, porque dependendo do estado que a pessoa está, primeiro ela tem que fazer dar uma enxugada geral, aí entra alimentação, exercício, para depois... Pegou exercício, né, Matheus? Agilizando. Você não vai pegar um cara que tem 10 anos que não anda nem 100 metros e vai falar, vamos fazer maratona? Ou fazer um treino intenso. Ele não vai aguentar ali, vai
Como? Não tem nem músculo. É? É que nem esse... Vou falar mal aqui, não sei se pode falar de beach tênis, por exemplo. Eu vejo assim, aquele pessoal que fica andando no asfalto com tênis. Aí ele vai pisar na areia. E ainda vai com a raquetinha na areia e tal B. O que vai acontecer com isso? Você acha que vai acontecer um desastre ou não vai? Lógico que vai. Ele não tem músculo. Ele não se preparou para aquilo. Entendeu? E na areia é mais difícil. É tudo irregular. É. Imagina. Os tendões estão tudo desse tamanho fininho. Tem que tomar cuidado, tá? Isso aí é uma coisa. Mas é Pode sério ver nessas provas de meia maratona, 6 quilômetros, que é prova curta, pequenininha. Só que aí eu vejo aquele cara, parece uma geleia correndo. Rapaz, isso. Ele não está preparado para aquilo. Não está preparado, vai destruir, ele vai arrebentar ele inteiro. Nem, né, a musculatura, tendão, não está pronto para. Aí que precisa de um profissional para o cara entender, né? Às vezes o cara olhou tanta coisa na internet e colocou na cabeça, não, que eu aguento, que eu sou capaz, mas não sabe que tem que ter uma preparação, todo um passo a passo, né? Aí viu ali alguma coisa motivacional e foi. É até bom, pelo menos esse te dá uma medalha nessas pessoas, porque pelo menos eles têm essa motivação. O duro é aquele que não quer fazer nada, né? Aí é um problema para ele. Esse, para colocar na cabeça, tanto que é motivo de celebração na academia, comigo, o Anderson que já veio aqui, quando a gente consegue fazer a pessoa enxergar o valor daquilo. Porque tem alguns que entram na academia e entram com aquele meio que obrigado. Ou a mulher obrigou, ou ele foi porque alguém forçou ele aí. E aí, devagarinho, você vai vendo que vai pegando gosto. Aí quando acontece dessa pessoa já não ficar sem mais, e a gente não ter que ficar, né, ali colocando, aí é motivo de alegria para todo mundo. Você vê, tem um segredo que eu uso para fazer isso aí. O que acontece? O que a gente faz? A gente dá coisas químicas, fitoquímicos, né, que estimula a cabeça da vontade de fazer. Olha, porque isso é interessante. Porque a depressão, igual a depressão. Usa-se muito a cafeína, por exemplo. A cafeína é um exemplo mais clássico, né? Mais classicão, né? O cara né? coloca... Tem um monte de polivitamínico malandro, que é interessante, que coloca ginseng. Ah, é? O ginseng ele também faz isso. Ele também estimula. É super anti-inflamatório e tal. A pessoa toma um polivitamínico e se sente melhor. Aí ela começa a correr atrás das coisas. Então dá para mexer, né? Dá pra gente estimular essas pessoas. É interessante fazer isso. Isso é bacana. Eu gosto muito disso, dessa parte Tem uns que eu adoro, assim, teacrina, norvalina. Norvalina eu gosto também bastante. Norvalina é muito interessante, Eu uso muito ácido araquidônico. Você usa também, é bom. E o muito ácido alfa-lipoico? Não, alfa-lipoico não estimula. O alfa-lipoico é uma vitamina C modificada. Ele é uma vitamina C mesmo, modificada. Então ele tem um poder antioxidante forte. De antioxidante. De antioxidante. Né? Mas não reduz ácido lático, por exemplo. Né? Que a gente quer reduzir ácido lático para dar menos fadiga. Doutor, e a coenzima Q10? Coenzima Q10 é uma coisa tão antiga e boa, né? Que a ubiquinona antigamente vendia, tá? Não lembro qual laboratório que era que vendia. Tinha coenzima Q10. Era CoQ10. O nome do... Esse CoQ10 que o pessoal faz assim é antigo. Tinha para comprar na farmácia como suplemento. Já há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Aí pararam de fabricar, porque acho que ninguém prescrevia. No nosso país aqui não tem esse costume, né? Mas é uma coisa extremamente boa. Boa, né? É muito boa. Eu gosto bastante. É um estimulante que nosso corpo fabrica, né? Inclusive, eu não estava lembrando, mas lembrei aqui agora. Tem no teu... Que eu coloquei aqui também. Aqui tem no Poseidon tem a coenzima Q10. Tem a coenzima Q10, é uma coisa interessante. É muito boa. Eu gosto muito. Então, você conseguindo conciliar tudo isso, é claro que aí tem que ter profissional do teu lado para te ajudar, né? Para direcionar da melhor forma. Mas usando os fitoquímicos, né, ali, nutracêutico, uma alimentação boa, a parte hormonal balanceando, não tem como não ter uma vida com alegria, com qualidade. Uma vida melhor. Inclusive você consegue... Bom, atletas, né? Dá para ver aí, né? Atleta. Hamilton é o mais velhinho lá do Alonso, da Fórmula 1. E não parece. E o reflexo. Tá com reflexo igual os caras novos, ainda mantendo. Coisa que não acontecia. Antes não. E jogar bola, então? Pegar um Cristiano Ronaldo desse que joga... Ele tá já com 30 e pouco. Mas é a quantidade de jogo. Então. Né? Como é que ele não arrancou o joelho dele fora? Pois é. Entendeu?
Não é porque ele aguenta. As pessoas acham que futebol não é aquela peladinha de domingo, né? Não, O rapaz. cara joga só com gente pesada e forte. Imagina no Leva- nível daquele. E o nível do jogo, né? É 3 vezes por semana, alto nível. Aí o cara tem que treinar, e o cara tem que não sei o quê. Como é que ele mantém aquele corpo daquele Sim. jeito e regenera dessa forma? Entendeu? Como é que ele regenera tão potente? Com certeza tem, Óbvio que tem tem. coisa aí. Tem. Você acha que o GH... A tua opinião, doutor, sobre o GH, o hormônio do crescimento, que muita gente É a mesma usa... coisa. GH você tem que ver laboratorialmente, Uhum, né? A gente geralmente analisa o IGF-1, né? Que é o GH do fígado. A gente tem o GH cerebral e tem o do fígado, né? A gente analisa mais o fígado porque é mais estável, né? O IGF-1, né? E aí, se tiver deficiência, é deficiência hormonal, ué. Você gosta de deficiência de vitamina D, é deficiência hormonal. Pois é. Aí você pode fazer. Aí entendeu? pode fazer. Pode usar. E ele ajuda a regenerar, né? Ajuda. Do corpo. A ali, questão assim. é que, como ele é um hormônio do crescimento, tudo que é do crescimento, né, que é a gente fala que é carcinocinético, por quê? Se tiver um câncer, Aí que tá. não tem tanto estudo, tá, que mostra isso. Mas o que acontece? A gente sabe que aumenta O a número multiplicação celular. Ele faz hiperplasia, que é o aumento do número de células, o GH. Você já tem o câncer que está multiplicando. Aí o que acontece? Você dá um estimulante. Só que, assim, ninguém fica estudando o GH e, pelo menos assim, eu não vejo, eu já procurei e não achei. Pode ser que eu tenha procurado da forma errada, as palavras-chave erradas. Né? Mas aparentemente não tem relação com o câncer. Agora, falar que, é facinho de matar isso, tá? Da câncer. É facinho de matar essa conversa. Entendeu? É muito fácil. Quem tem mais hormônio? Um cara de 18 anos ou um vô de 77 anos de idade? Quem tem mais câncer? Pois é. Aí, ó, matou. Não tem sentido nenhum, né? Matou. Não tem sentido nenhum. O que acontece é que muitos estudos são feitos com coisas que não são o hormônio. Hoje a gente tem o hormônio isomolecular, né? O pessoal chama de bioidêntico aí, né? Popularmente. E o que acontece? É uma outra coisa que é interessante também, que dá uma mudança muito grande. Quando a gente usa testosterona cipionato, testosterona injetável, eu vejo 2 problemas interessantes nisso aí, quando a gente estuda e lê, né? Não é uniforme. Então eu vou lá, injeto, dá uma pancada de testosterona num corpo que estava sem nada. Entendeu? Aí daquele pico. Ou seja, ele não está equilibrado para... Né? Ele sozinho não tem um efeito, ele precisa do conjunto da integridade. O pessoal chama de integrativo, né? Integridade. Precisa disso aí. Então você dá um negócio, pum, vai lá em cima, e aí ele também não é metabolizado da forma adequada, porque ele está ligado no cipionato. Então ele não é a testosterona do corpo. Quando a gente usa gel, por exemplo, igual o androgel que vem de farmácia, quando você usa o gel, você consegue escolher a dose e dar toda hora, a todo momento a testosterona, no horário que você quer. Vai absorver e vai ser uma dose menor, porque a constância, igual a atividade física. Aumenta né? a quantidade de vezes. Você que já foi fisiculturista profissional, você sabe, é todo dia, né? Não adianta treinar um monte hoje e ficar 3 dias olhando para a lua, né? Não, é a constância. Entendeu? É a constância. Não precisa ser tão forte o treino. Isso. Né? Só quando está próximo e tal. Mas o que acontece é a constância. Constância. Um dia você tira para tirar forte, para ver se você consegue melhorar o desempenho. Mas a constância que é importante. É igual a alimentação, é igual respirar. Né? A gente respira aqui 15 vezes por minuto, vezes 60, já respirou, quanto que respirou? Vezes 24 horas. Dá 15 mil vezes você respira daqui até amanhã no mesmo horário. Essa parte da constância faz a diferença em tudo. Eu gosto de estudar, trabalhar, né? Qualquer coisa. Você dá um sprint ali de 15 dias e para, não adianta nada. Né? Morre tudo, vai embora, suja tudo de novo. Pois é. Então essa parte hormonal também nesse caso é assim também. É interessante. Então quando a gente faz ele em doses menores, mas constante, e você pode ler laboratorialmente, aí, então o GH, que é injetar, mas o GH também, o GH como ele tem a meia-vida curtinha, né? Daí. O que acontece? Você dá uma impulsão, o que acontece? Você dá um pouquinho de GH, no horário correto, né? Qual que é o horário do GH? A hora que deita. Esse é o horário. A hora que o corpo regenera. Você pode até usar um pouco, você pode até suprir uma dose. Se for dose pequena, dá para fazer o dia todo, mas... uma dose maior. Mas o interessante é fazer à noite pouquinho. Né?
O GH é bem interessante. Aqui a gente usa pouco, né? No Brasil acho que é meio proibitivo. Acho que o Conselho Federal de Medicina acho que não usa ele fala que não funciona, né? Mas Aí você vai em alguns lugares da Europa, funciona. Não funciona. Pois é. A gente tem Mas tem que ir mudando a cabeça de pouco a pouco, porque o benefício é muito grande, desde que dosado da forma certa, Sim. a parte hormonal aí, né? Sim, com déficit, tudo vai fazer com déficit. Vai tudo para baixo. Como é que eu vou usar uma substância e zerar? Então. Vou zerar a sua insulina, porque insulina demais faz mal. Não dá. E aí a parte entra tudo, até a parte do humor, a libido. Então, a mulher ou o homem ali que está com a testosterona, no caso do homem, baixa, ele não tem disposição para trabalhar, a libido baixa, ele vê a mulher em casa, eu falo quer muito dormir. com o cliente isso aí, né? Não é? O que acontece? A atividade física, você não pode mirar lá nos 40 quilos de gordura que você quer perder. Né? Você tem que mirar em 1 quilo. Né? Vou perder 1 quilo, porque você consegue perder 1 quilo, se for constante, com pouco. E vai na constância. E ao mesmo tempo, eu falo assim, a primeira coisa que vai melhorar na sua vida, com a atividade física, é o quê? O foco e o humor. O humor melhora muito. Demais. Melhora demais. O humor é muito raro. Rapaz. Né, não melhorar. A pessoa que tem constância. Estou falando de pessoa que tem constância. Não daquele que pega a bicicleta e fica lá resmungando a bicicleta inteira o dia inteiro. Né? Vai lá na... Aí não tem jeito, né? Aí não adianta. Mas mesmo o resmungão, se ele começa a fazer, a conseguir fazer, ele melhora o humor dele. Ele para de resmungar. Ele para vai chegar uma hora que ele para. Já uma hora que ele vai parar e vai gostar, ele vai sentir falta. E isso é bem verdade. No meu caso, eu treino aí já tem 26 anos sem parar. Rapaz, se eu fico 3 dias, 4 dias sem treinar, eu começo a ficar inquieto. Você vê que o tanto que acostumou a ter essa rotina, Sim. que é uma coisa que não é igual escovar o dente, não dá para ficar sem mais. Sim. Você chegou nesse ponto. Começa a formigar, começa a doer, começa... Né? Sem motivo aparente. Até sente falta daquela dorzinha que tem hora que anda, que você está sentindo onde está mexendo. Eu acostumei tanto com essa dorzinha que eu não consigo ficar sem. De tanto que eu tenho que estar... Eu treinei perna, eu tenho que estar sentindo que pegou. Como é que pode, né? Como não ter saúde? Eu realmente eu não consigo entender. Porque tem tanta coisa tão fácil hoje. Entendeu? Tão fácil. Então, ô Julião, tá quanto tempo? 3 minutinhos. 3? Rapaz, aqui... podcast umas 4 horas. Quando o Gustavo vem aqui, dá até gosto de deixar 18 só capítulos. ele. Dá vontade de deixar só ele falando, porque é uma aula. Rapaz, doutor, alguma coisa que você acha interessante a gente deixar de mensagem, assim, bacana, da parte hormonal? A parte hormonal eu vou, né, vou ser singelo, eu acho, eu fico ouvindo tanto absurdo que dá câncer, que não pode fazer, que não sei aonde. Tem as contraindicações, óbvio, que tem, como tudo na vida, né? Tem as doses também, que não pode ser dose maluca, né? Dose que cria problema, né? Mas se bem feito, bem indicado, muda a sua vida. Muda demais. Muito, muda bastante, é radical. E não demora tanto, né? É uma mudança até que rápida. 4 semanas. Olha 4 semanas já começa a se sentir, já tem uma outra... Já tem outra vida. Então, isso é para homem, para mulher, né? O homem acha que não tem o que fazer, não sei o que acha, existe ciência para isso, né? Então... E está cheio de estudo hoje. Eu falo aqui, estou falando no podcast porque tem estudo embasado atrás, né? Tem um monte de não estudo. É da minha cabeça. Né? Minha cabeça, eu resolvi achar... Não. Nós temos estudos mostrando que, se bem feito, né, adequadamente, isso é igual à atividade física, né? Se a gente fala de atividade física na década de 80, quando a gente era criança, e fala assim, longevidade é ligada à atividade física. Todo mundo ia rir. Por quê? Primeiro, todo mundo já fazia atividade física mesmo, né? Entendeu? Já começava por aí, né? E não tinha essa necessidade de mostrar, de falar, né? Hoje, com a população doente, igual a alimentação, a gente comentou aqui, né? Tá? Nossa, hoje é essencial. É essencial. Criança sedentária, perdoem os pais. Tá? Eu lembro da minha época de criança, né? Eu não quero ir lá, não sei o quê. Mas você vai. Tem que ir. Eu não quero. Você vai. Entendeu?
eu quero ir Sim. não sei o quê. Então você não vai. Para você ir, você tem que, que ensinar, né? Era um ensinamento, né? E não é um bem danado? Ensinamento. Eu quero não sei o quê. Não tinha Uber nem táxi, né? Nessa época, eu era criança, não tinha esses negócios, né? Aqui em Maringá não tinha. E se tivesse um táxi, custava R$1.000 cada ida e volta no colégio. Então, assim, mas é longe. Vai andar. Vai, de qualquer Com jeito. 10, 11 anos de idade, eu ia a pé para a escola. Vai andar. Vai andar. E esse... eu não quero ir no... porque eu não queria ir no colégio, né? Na verdade era isso, né? Desculpa, era, né? Fosse fazer Não outra era... coisa, é caminhar, né? Se fosse para fazer, ia andar igual. Então acontece, é essencial, né? A juventude, isso, essencial. Essencial. E o pai que também quer viver bastante, você quer ver teu neto, porque tem gente com 40 anos tendo filho. Né? Ele acha que 40 anos sendo sedentário, sacaneando o corpo, ele vai acompanhar alguma coisa do filho. Não vai. Depois não vai aguentar nem pegar no colo. Tanto de infarto, né? O pior é morrer, né? É muito pior. Pois é. Morre, né? Rapaz. Perde 30 anos da vida. Então, imagina. Poderia viver de 20 a 30 anos a mais se cuidasse dele mesmo, né? Sim. Pois é. Doutor, quero te agradecer muito por ter vindo. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço. E eu já quero deixar, depois eu vou combinar com você mais um, porque 1 hora é pouco para nós. Né, Ju? O conhecimento dele Vamos marcar mais um, com certeza. Sim. Vamos falar mal de produtos alimentícios. Vamos ler rótulo de produto alimentício. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. E para você que assistiu, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser deixar nos comentários, pode ficar à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, O Meu Melhor Corpo e da TV Maringá. Um grande abraço e até o próximo podcast.